Tá rolando o embrutecimento geral do nosso cotidiano, né? E tá difícil viver a vida, né? Nos tempos atuais, nos últimos 90 anos. Tá pior? Será que tá piorando? O que você acha, Zadinha? Você com seus 4 meses. Opine sobre isso. Tá piorando ou não tá piorando? O negócio é o seguinte, a gente sabe muito bem que o cotidiano aqui do Brasil, né, quando a gente compara com outros lugares, o povo brasileiro, a gente tem um jeitinho especial. A gente tem um jeitinho nosso, né, a coisinha nossa aqui. E aí, beleza, claro, temos diversas influências, né? Temos influências que fomos pegando de África, pegamos da nossa colônia, portanto Portugal, que fomos pegando dos indígenas, dos povos originários, que fomos pegando também por ser um continente latino-americano, né? Porque somos todos latino-americanos. E aí, é claro que a gente é essa mistureba toda e que dá pra perceber alguns desses pontos. Mas ainda assim, o povo brasileiro tem uma parada que você olha e fala, isso é Brasil, né? Isso daqui não tem mais Brasil do que isso. E aí eu tava absolutamente fascinada com uma série da Globoplay que chama Os Outros, que é com a Adriana Esteves e tal. E cara, é muito legal porque é uma série que se passa em um condomínio com diferentes classes sociais, então esse condomínio ele tem divisões em si, essas divisões elas são feitas por quem tem mais dinheiro e quem tem menos, né? É um condomínio gigante, então quem tem menos dinheiro mora numa parte que é menos favorecida, tem uma vista menos bonita, o apartamento é menor e etc. Enquanto quem é mais favorecido socialmente mora numa parte com vista pra praia e etc. E aí rola uma treta gigantesca entre os filhos de uma família que é mais favorecida e de outra família que é menos favorecida, né? E como que vai ser todos esses trâmites, essas histórias. E o que eu mais ouvi sobre quem gostou dessa série é sobre como é legal ver uma história que se passa no cotidiano e uma coisa tão Brasil quanto é a vida de um condomínio, né? A vida de você morar em prédio, você morar em apartamento. E tão Brasil, principalmente nos grandes centros, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, enfim, né? Esses lugares que você vira, que você mora em apartamentos e que vira um coletivo, né? É como se você morasse com outras famílias, porque é isso, é tudo muito perto de você. E a gente tem falado muito sobre isso, porque sobretudo aqui em São Paulo, que é onde eu vivo, os apartamentos têm ficado cada vez menores, né? E lugares absolutamente invivíveis e que se tornam vivíveis porque as pessoas querem morar aqui, precisam morar aqui e pagam fortunas. E aí, quando aparece uma série como essa, ou qualquer outra história que se passa num cotidiano tão brasileiro, a gente fica muito felizinho, né? Até quando a gente vê um ator brasileiro, uma atriz brasileira indo pra fora e fazendo alguma coisa que a gente fala, nossa, eu entendo, isso conta um pouco da minha vivência. E eu acho que essa série, por exemplo, me pegou tanto justamente por conta disso, né? Essas vivências aí que eu nem vivi tanto na minha vida, porque eu comecei a morar em apartamento, por exemplo, eu já era bem mais velha, mas ainda assim, eu sei o que era isso, né? Eu tinha vários amigos e se tem uma coisa brasileira, é essa também, dessas histórias violentas e de novo, esse embrutecimento da gente. É a pessoa tentando controlar a raiva, é a pessoa tentando ter prazer com um salário pequeno, é a pessoa querendo se mostrar para além do outro, é a gente querendo viver a nossa vida e a gente sentindo prazer em compras, mas sentindo também um prazer em se mostrar pro outro, né? E isso seja através de roupas, através de carro, através de algo que você compre, que você se ache mais especial por algum motivo, ou uma inveja que você tem de alguém, né? Isso se dá também no trabalho, não só no ambiente que você vive.
E aí eu tava lendo o Rubem Fonseca, que é o rei aí, né, do romance policial. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas o Rubem Fonseca, ele foi o fundador do que a gente entende como romance policial aqui no Brasil. O Alfredo Bós, inclusive, identifica ele como um realismo bruto, né, o brutalismo ou o realismo noir, que é uma ideia, é uma violência, assim, é uma pincelada de violência muito bizarra. São personagens comuns que fazem parte do nosso dia a dia, que têm problemas comuns, brasileiros, se passam todos aqui, né, no Brasil, em tempos mais atuais. E que, por exemplo, sei lá, um dos mais famosos dele, um dos contos mais famosos dele é O Cobrador, que é a história de um cara que ele resolve virar esse grande cobrador de tudo que lhe devem, né? E no sentido tanto de dinheiro, mas também no sentido figurado, no sentido simbólico, né? E ele resolve que ele vai matar todo mundo, então ele fica assim, olha, me devem paz, me devem tranquilidade, me devem sexo, me devem amor, né? Que eu não tive nada disso, porque eu tive uma vida terrível. E é muito violento, assim, umas paradas muito bizarras. Ao mesmo tempo também tem outros contos que são personagens que têm uma oportunidade e que com essa oportunidade fazem coisas inimagináveis, mas ao mesmo tempo você fica, como eu agiria se eu tivesse essa mesma oportunidade? Como eu faria se eu ganhasse isso, né? Sabe aquela história assim, tipo, o que eu faria se eu ganhasse na loteria? O que eu faria se eu tivesse a oportunidade de, sei lá, a pessoa que eu menos gosto, eu tivesse a oportunidade de esfregar na cara dela algo que me faz bem, ou pagar com a mesma moeda, fazer ela pagar com a mesma moeda algo que tal pessoa me fez? Como seria isso, né? E aí, a Nova Fronteira me convidou para falar sobre Rubem Fonseca, e mais do que isso, para falar sobre esse livro. Isso daqui é uma prova, tá, gente? É um livro que ainda vai ser lançado, vai ser lançado agora em agosto, que é Romance Negro e Outras Histórias. Na verdade, é um livro que foi lançado, um livro de contos, que foi lançado em 1992, justamente o ano em que eu nasci, por isso eu nunca mais esqueci. E que tem essas histórias também com esses, bem no estilo do Rubem Fonseca, e que era um grande contestador, ele botava o dedo na ferida e fazia a gente pensar nesse coletivo, né? E que é justamente, e eu fiquei muito chocada, porque enquanto eu lia, eu também assistia a série Os Outros, e tinha, na série Os Outros tinha aquelas reuniões de condomínio para todo mundo decidir sobre as questões de segurança, sobre as questões, como eles vão se defender no coletivo. E aí é aquele momento, né, que o indivíduo, ele vira o todo, né? Uma pessoa vira o todo. E aí eu não conseguia deixar de ver Os Outros e eu ficava muito mal vendo, porque são umas cenas pesadas. Assim como lendo Rubem Fonseca, eu não conseguia parar de ler mesmo em cenas pesadíssimas. E eu lembrei também, né, que tem uma ideia do Aristóteles, acho que é do Aristóteles, que ele diz que o ser humano, ele sente um determinado tipo de prazer quando ele lê cenas que o tocam profundamente, que o tocam em seu íntimo, mesmo que essas cenas sejam de dor e sofrimento, porque é isso que os faz conectar com esse lado meio que coletivo. De novo, a ideia de uma coletividade, o que me transforma, o que me faz entender que eu pertenço a esse universo. E aí se linka com toda essa ideia, né, desse universo, esse sentido de coletividade. Você não vai subir aí que você vai derrubar tudo. Esse sentido de coletividade também, de o que é ser brasileiro, o que é você fazer parte de um prédio, o que é você ter a sua família, quem constitui a sua família, né? Então, assim, é muito interessante, porque que nem aqui no meu prédio eles vão fazer uma reforma na fachada. E aí nessa reforma da fachada, o assunto principal, todos os vizinhos aqui têm gatos. E aí o assunto principal foi: como faremos com os nossos gatos? Isso nos transforma num ser só, entendeu? Isso foi uma pauta coletiva e fez a gente se conectar. Cada vizinho se conectou dessa maneira. E aí, assim, isso é muito louco. Isso é muito louco. Como histórias totalmente diferentes das nossas fazem a gente se conectar, mesmo com pessoas que a gente desgosta.
mesmo com assuntos que a gente desgosta, mesmo com temas espinhosos, mesmo com assuntos de extrema violência, como nos contos do Rubem Fonseca, né? Inclusive, o Rubem Fonseca, ele foi proibido durante a ditadura militar, porque ele supostamente atentava contra uma ideia de moral, né? E essa ideia moral que não deveria estar num romance policial. E que aí ele te apresenta esses personagens que estão no nosso cotidiano, que infelizmente estão no nosso cotidiano, que podem ser também psicopatas, assassinos, etc. Mas podem ser pessoas comuns e que viram e que acabam virando assassinos e psicopatas, mais assassinos que qualquer outra coisa, por motivos aleatórios. Ou então até detetives que supostamente deveriam ser bons, mas na verdade são anti-heróis, né? E que você fica em dúvida se você deveria gostar deles ou não, porque eles são seres humanos, é isso que os conecta a você, sabe? Até o primeiro conto, que é um conto bem grande aqui, desse romance negro e outras histórias, né? É um escritor que ele decide então que ele vai abandonar tudo pra virar escritor. Ele ganha um prêmiozinho em dinheiro, ele trabalha tipo numa companhia elétrica, e antes ele achava que a literatura estava num lugar meio que inalcançável, que não podia se misturar o dinheiro com a escrita. E aí, quando ele ganha esse dinheiro, ele consegue então viver só disso. Ele se isola num lugar, ele anda de madrugada pela cidade do Rio de Janeiro. Só que ao mesmo tempo que a gente meio que se conecta com ele também tem um juízo de valor que é muito louco, porque ele vê o pichador pichando o Teatro Municipal do Rio de Janeiro e ele não liga pro pichador pichando, não é a ideia do piche que o incomoda. O que o incomoda é que o pichador tá gramaticalmente errado. Ele vê a prostituta, ele vê o mendigo e ele não se incomoda com a prostituta e com o mendigo, ele se incomoda com as prostitutas que não sabem ler, então ele dá aula para as prostitutas. Ele vê o cafetão e ele não se incomoda com o cafetão, ele se incomoda com a gramática usada de maneira errada. Então você também fica nesse lugar, né, extremamente horrível, assim, de que você fica, peraí, de que lado eu tô, né? Eu tenho que ter um lado nessa história. Ele vê o mendigo tá numa situação horrorosa e ele não liga pra situação deplorável do mendigo. O que ele liga é se o mendigo tá falando certo ou não. E também sobre a história que ele vai contar no livro dele, que é uma história sobre o Rio de Janeiro e as pessoas do Rio. Enfim, brisas e mais brisas que Rubem Fonseca me fizeram aí pensar. E pra quem não sabe, o Rubem Fonseca é o grande inspirador de outros escritores que hoje em dia todo mundo conhece e gosta tanto, né? Como Rafael Montes, por exemplo, dos Suicidas, e que também tem séries aí da Netflix, da Globo, inspiradas, mas o Rubem, inclusive, ele não dava entrevistas, ele não aparecia. Há uma hipótese de que talvez ele desse entrevista, mas ele não contasse para as pessoas e pedisse para que seus amigos falassem que eram matérias feitas contra, assim, sem o apoio dele, que eram só ideias. E há também quem diga que todos os seus livros têm personagens inspirados nele mesmo, porque ele foi policial, então todos os casos que ele conta, ele já acharam relatórios que existiram de verdade, que ele que assinava quando ele era policial. Até um dos livros dele mais famosos, ele estava num bar que ele conta sobre o suicídio, né, do Getúlio Vargas. Ele também estava num bar muito próximo quando isso aconteceu. Enfim, essa série de histórias. Tô muito feliz de trazer o Rubem Fonseca pra vocês. Eu nunca tinha trazido nada do Rubem Fonseca aqui, e eu acho que vai ser bem legal. Eu vou deixar os links aqui embaixo. Muito obrigada, Nova Fronteira, por esse apoio ao canal e por trazer pra gente essas histórias do Rubem. E enfim, vamos apoiar e vamos ler mais esse escritor que inspirou tanta gente e fez a gente gostar tanto dessas coisas, porque a gente gosta de série policial, a gente gosta dos escritores contemporâneos e a gente não sabe de onde que veio a fonte, né? Veio daqui, veio dessa galera. Enfim, vocês gostam de romance policial? Me contem aí. Enquanto isso, se inscrevam no canal, porque vai ter mais a respeito disso.